OVNIs, a história do estudo e da investigação dos fenômenos não identificados. Os OVNIs, objetos voadores não identificados, são objetos vistos no céu que não podem ser explicados por meios convencionais. Eles têm sido alvo de debate e especulação por décadas, com muitas pessoas acreditando que eles são evidência de vida extraterrestre. A história do estudo de OVNIs remonta à década de 1940, quando pilotos de avião e militares começaram a relatar objetos voadores não identificados no céu. Em 1947, o incidente de Roswell ganhou destaque na mídia, alegando a queda de um objeto voador em um rancho no Novo México, nos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos afirmou inicialmente que o objeto era um balão meteorológico, mas as teorias de conspiração logo começaram a circular, sugerindo que era uma nave extraterrestre que havia sido encoberta. A partir da década de 1950, os avistamentos de OVNIs tornaram-se mais comuns em todo o mundo, levando ao estudo mais detalhado do fenômeno. Organizações como o Projeto Blue Book, da Força Aérea dos Estados Unidos, foram criadas para investigar os avistamentos e tentar explicá-los. No entanto, o estudo de OVNIs tem sido controverso e muitas vezes ridicularizado, com céticos argumentando que os avistamentos são simplesmente erros de identificação de objetos convencionais ou fenômenos naturais. Apesar disso, muitas pessoas continuam acreditando que os OVNIs são evidências de vida extraterrestre ou pelo menos um mistério a ser investigado. Este vídeo irá explorar a história do estudo de OVNIs, desde o início dos relatos até os avistamentos mais recentes. Vamos ouvir de especialistas, pesquisadores e testemunhas oculares para tentar entender o que está por trás desses avistamentos misteriosos e discutir como a cultura popular e a mídia influenciaram nossa percepção dos OVNIs. Também iremos abordar a recente divulgação do governo dos Estados Unidos sobre o assunto e o que isso significa para o futuro do estudo de OVNIs. Durante os anos 1940 e 1950, os relatos de avistamentos de OVNIs começaram a se tornar mais frequentes. Um dos casos mais famosos e controversos é o incidente de Roswell, que ocorreu em 1947 no Novo México, Estados Unidos. Segundo o relato, um objeto voador não identificado teria caído em um rancho próximo à cidade de Roswell. Inicialmente, o governo dos Estados Unidos afirmou que se tratava de um balão meteorológico, mas muitas teorias conspiratórias surgiram, afirmando que era na verdade uma nave extraterrestre que havia sido encoberta. Além do incidente de Roswell, houve outros eventos marcantes na década de 1940, como o avistamento de Kenneth Arnold em 1947. Arnold, um piloto comercial, afirmou ter visto 9 objetos voadores brilhantes sobrevoando o Monte Rainier, no estado de Washington. Ele descreveu os objetos como tendo um movimento ondulante e como pires voadores. Esse relato popularizou a expressão discos voadores, que se tornou sinônimo de OVNIs. Na década de 1950, houve uma onda de avistamentos de OVNIs em todo o mundo, com muitos relatos vindo dos Estados Unidos e da Europa. Em 1952, houve um dos maiores avistamentos em massa de OVNIs nos Estados Unidos, quando vários objetos foram vistos sobrevoando a Casa Branca e o Pentágono em Washington, D.C. Esse evento ficou conhecido como o Incidente do Sobrevoo de Washington. Com o aumento dos avistamentos de OVNIs na década de 1950, várias organizações governamentais começaram a se interessar pelo assunto e criaram projetos para investigá-los, como o Projeto Sign, o Projeto GRUD e o Projeto Blue Book. Esses projetos foram criados para investigar e explicar os avistamentos de OVNIs, mas foram criticados por muitos por sua falta de transparência e por relatos de encobrimento de informações. Nos anos 1960 e 1970, houve um aumento significativo nos avistamentos e relatos de OVNIs em todo o mundo. Esse período foi marcado por uma mudança cultural em todo o mundo, com a ascensão da contracultura e uma maior abertura para o desconhecido e o sobrenatural. A cultura popular da época,
incluindo filmes e programas de televisão sobre OVNIs e alienígenas, influenciou significativamente os avistamentos e relatos de OVNIs. O filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, lançado em 1968, apresentou cenas de um objeto extraterrestre misterioso e influenciou a imaginação popular sobre possíveis formas de vida extraterrestre. A popular série de TV Arquivo X, que estreou em 1993, também influenciou significativamente a cultura popular e ajudou a popularizar a ideia de que o governo dos Estados Unidos estava escondendo informações sobre a vida extraterrestre. Durante esse período, também ocorreram eventos importantes relacionados a OVNIs, como a abdução de Beth e Barney Hill. Em 1961, o casal Hill afirmou ter sido abduzido por alienígenas enquanto viajava de carro pela estrada em New Hampshire, Estados Unidos. Eles alegaram que foram levados para uma nave alienígena, onde foram examinados e interrogados antes de serem liberados. Esse relato se tornou um dos mais famosos casos de abdução alienígena da história e inspirou muitos outros relatos semelhantes. O governo dos Estados Unidos também continuou investigando OVNIs durante os anos 1960 e 1970. O projeto Blue Book foi encerrado em 1969, após a conclusão de que a grande maioria dos relatos de OVNIs poderia ser explicada por causas naturais ou humanas. No entanto, muitos acreditam que o governo dos Estados Unidos continuou investigando o assunto em segredo. Nos anos 1980 e 1990, os avistamentos e relatos de OVNIs continuaram a ser uma fonte de mistério e fascínio para muitas pessoas em todo o mundo. Vários casos de OVNIs ganharam destaque na mídia durante este período. Um dos casos mais conhecidos ocorreu em Varginha, no Brasil, em 1996. Várias testemunhas alegaram ter visto uma criatura estranha com uma aparência semelhante a um extraterrestre, e o incidente ganhou grande cobertura na mídia local e internacional. O governo brasileiro negou qualquer envolvimento com o incidente, mas muitos continuam convencidos de que algo estranho aconteceu naquela noite em Varginha. Outro caso que ganhou destaque foi a abdução de Travis Walton em 1975, nos Estados Unidos. Walton alegou ter sido abduzido por alienígenas enquanto trabalhava como lenhador em uma área remota do Arizona. Após 5 dias desaparecido, ele reapareceu com uma história incrível sobre suas experiências no interior de uma nave alienígena. Esse caso foi adaptado para o filme Fogo no Céu, lançado em 1993, que ajudou a popularizar ainda mais a história de Walton. A reação do governo e da mídia a esses eventos variou amplamente. Em alguns casos, as autoridades investigaram os eventos com seriedade, como no caso de Varginha, onde o governo brasileiro formou uma equipe para investigar o incidente. Em outros casos, os eventos foram ridicularizados pela mídia e pelos céticos, como no caso de Walton, que enfrentou ceticismo e escárnio por muitos anos antes de ser reconhecido por alguns como um dos casos de abdução alienígena mais convincentes. Nos anos 1990, houve uma crescente pressão sobre o governo dos Estados Unidos para divulgar informações sobre OVNIs e possíveis contatos extraterrestres. Em 1993, o então presidente Bill Clinton ordenou que todas as agências do governo dos Estados Unidos liberassem qualquer informação que tivessem sobre OVNIs. No entanto, muitos acreditam que o governo dos Estados Unidos ainda mantém informações importantes sobre OVNIs em segredo. Nos anos 2000 e 2010, houve um aumento significativo na produção de documentários e programas de TV que investigam casos de OVNIs. O sucesso desses programas demonstra o crescente interesse do público pelo assunto e a demanda por mais informações sobre avistamentos e abduções alienígenas. Alguns dos documentários mais populares incluem Unidentified, Inside America's UFO Investigation, UFOs, The Lost Evidence e Unseen Aliens. Esses programas apresentam entrevistas com testemunhas de avistamentos, bem como imagens e evidências que sugerem a presença de OVNIs. Além disso,
As redes sociais têm desempenhado um papel cada vez mais importante na divulgação de relatos e imagens de avistamentos. Plataformas como o YouTube e o Instagram permitem que pessoas do mundo inteiro compartilhem suas experiências com OVNIs e troquem informações e teorias sobre o assunto. No entanto, o aumento da disseminação de informações sobre OVNIs também levanta questões sobre a confiabilidade dos relatos e das evidências apresentadas. Alguns críticos argumentam que muitos avistamentos podem ser explicados por fenômenos naturais ou tecnológicos, enquanto outros argumentam que há evidências claras de que algo desconhecido está acontecendo. Nesse contexto, o papel da mídia e do governo na cobertura e investigação desses eventos continua sendo objeto de debate e crítica. Enquanto algumas agências governamentais têm liberado arquivos e documentos relacionados a OVNIs, outras ainda são acusadas de encobrir ou minimizar a importância desses eventos. No ano de 2023, houve um grande aumento no número de avistamentos de OVNIs em vários países, incluindo Canadá, Alasca e Estados Unidos. Várias pessoas relataram ter visto luzes misteriosas no céu, formas estranhas e objetos voadores em alta velocidade. Esses avistamentos causaram grande agitação na mídia e nas redes sociais, com muitos se perguntando o que estava acontecendo. O governo americano e canadense também foram chamados a intervir quando alguns dos OVNIs foram avistados em seu território. Algumas das autoridades militares começaram a rastrear os OVNIs com aviões de caça e até mesmo atirando contra eles. Em alguns casos, os OVNIs foram abatidos com sucesso. Um desses incidentes ocorreu no Alasca, quando um OVNI foi abatido pelas forças militares dos Estados Unidos. O objeto foi recuperado e transportado para uma base militar para uma investigação mais aprofundada. No momento, ainda não está claro o que está acontecendo ou qual é a origem desses OVNIs. Alguns teóricos da conspiração especulam que pode haver uma invasão alienígena iminente, enquanto outros acreditam que os OVNIs são tecnologia secreta de governos ou corporações. O mistério dos OVNIs continua a intrigar e fascinar o público em todo o mundo. Obrigado por assistir ao vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal para receber mais informações e dicas interessantes. Além disso, deixar seu like é muito importante para o crescimento desta comunidade. Não esqueça também de compartilhar nossos conteúdos em suas redes sociais e nos enviar um comentário ou sugestões sobre os temas abordados. Isso nos ajudaria imensamente na produção dos próximos vídeos. Obrigado.